Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 29, onde a Escritura diz assim: Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Oremos. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, na sua bondade, esteja cuidando de nós agora com a tua palavra. Ó Deus, sabemos que essa palavra é verdadeira, foi inspirada pelo teu Espírito. E nós te pedimos que o mesmo Espírito abra o nosso entendimento para que entendamos esta palavra. E que ela venha trazer respostas a cada um de nós, segundo a necessidade de cada um de nós. Que o Senhor venha fortalecer em nós aquilo que cremos a respeito de Jesus. E se não conheço ainda Cristo, que a tua palavra seja instrumento para entendimento, para entrega e, acima de tudo, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é uma seção bíblica que fala a respeito de Moisés, de um personagem da Escritura. Personagem esse que é um dos mais importantes. Quando a gente estuda a Bíblia, Moisés e Abraão são os 2 maiores personagens que a gente vê aqui no Antigo Testamento. No verso 23, que nós estudamos a semana passada, a ênfase do texto é a fé dos pais de Moisés. Eles cuidaram do seu filho, porque eles criam. O faraó tinha um mandato para o sacrifício de todas as crianças egípcias. Todas. Nasceu, deveria ser sacrificado, e esse sacrifício era jogar essas crianças no no rio Nilo, para que essas crianças pudessem morrer. E nós vimos que eles creram no Senhor, nas promessas que Deus havia feito. E baseado nisso, Deus conduziu o ato daqueles pais. Moisés foi salvo, depois ele foi adotado pela filha do faraó. Ele foi criado pela sua própria mãe, que foi como uma ama de leite, mas que cuidou dele até ele ficar grandinho, como diz a Escritura, aprendendo a respeito do povo de Deus. Apesar de estar sob a tutela do imperador, da sua filha, como um neto do imperador, ele foi educado no ensinamento do povo de Deus, durante todo aquele tempo. Deus providenciando as coisas. Nós vimos que as 3 razões que os pais de Moisés tiveram como ato de fé a respeito do seu filho, foi que eles viram que Moisés, porque Deus havia dito para eles, não era uma criança comum, porque Deus tinha um propósito para ele. Depois eles agiram como agiram, porque eles sabiam que eles não precisavam ter medo do decreto do faraó. Porque se Deus havia dito, olha, eu vou fazer algo especial através dele, porque haveriam de ter medo do faraó. E por último, a fé desses pais
foi um modelo. Foi um modelo e foi motivação para que a vida de fé de Moisés pudesse ter sustentação. A fé deles era fruto da fé dos seus pais. Eles aprenderam o que era crer. E nós concluímos a semana passada de que quando Deus dá fé a nós, para cada um de nós, Deus nos dá a bênção de podermos ensinar isso para a nossa família. Nós vimos que Deus, quando nos dá a bênção de conhecermos a Jesus, Deus está nos preparando para que sejamos bênção na vida das outras pessoas. Não com medo, mas com a certeza de que se Deus nos deu a fé, é Ele que vai nos sustentar como um povo de fé. E é exatamente isso que nós vamos ver na vida de Moisés. Esse texto é muito significativo, porque se vocês observarem bem, desde o primeiro verso lido, o verso 23, o texto começa dizendo, pela fé Moisés. Depois no verso 24, pela fé Moisés. Depois no verso 27, pela fé Moisés. No 28, pela fé. 29, pela fé. A ênfase aqui está na fé. Fé aqui não é o simples ato de acreditar. Fé, dentro da perspectiva de Deus, é saber que Deus existe. Saber que o que a Escritura está dizendo é a respeito do Deus verdadeiro. E mais do que crer que Ele existe, que Ele é Deus verdadeiro, eu me faço servo dEle. Eu pego e chego diante do Senhor e digo, aqui está a minha vida, cuida de mim, tenha misericórdia de mim, guia a minha vida, me proteja. Seja o meu Senhor, o meu Salvador, a minha esperança, a minha alegria, o meu tudo. Fé na Escritura tem a ver com relacionamento consciente com Deus, de dependência, mas não uma dependência que gera dúvida, será que Ele vai? Não, é uma dependência confiante, porque Ele como Deus, quando promete, Ele cumpre. É uma convicção, mais do que simplesmente um entendimento. E é exatamente isso que nós vemos aqui, refletido na vida de Moisés, e que eu espero que Deus possa nos ensinar, através disso que Ele trouxe na Escritura, para que a gente aprendesse mesmo. No verso de número 24, o texto diz que pela fé, Moisés sendo homem feito, a ideia de homem feito aqui é homem adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, ou neto do faraó. Mas não foi simplesmente um ato de revolta, não foi um ato de rebeldia qualquer. O ato de Moisés tinha todo um contexto que o levou a agir desse jeito. Deus tinha feito coisas que levavam Moisés a ter esse comportamento. Isso tudo baseado na fé que Deus, sua bondade, havia criado no coração desse homem. No verso de número 24, quando diz, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, o texto diz que ele preferiu, no verso 25, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela providência, no verso 23, nós vimos que Moisés foi poupado do decreto de Faraó e não foi morto. Foi criado, recebendo privilégios do filho adotivo do monarca mais poderoso da terra daquela época. Aquela época tinha um reino que era acima de todos os outros reinos, o egípcio. E ele está dentro dessa casa real, ele recebe o melhor, ele recebe instruções, ele recebe privilégios, ele recebe a oportunidade de fazer parte da mesa, das festas do rei. Isso tudo porque, de alguma forma, Deus usou a sua graça a dar a Moisés orientação e Deus agir na sua vida com proteção.
Eles deram, os pais, a Moisés o que era mais necessário do que todas as outras coisas e ensinamentos que um pai pode dar ao seu filho. O entendimento do que significa ter fé em Deus. O que é Jesus e o significado nessa época de promessa do Redentor que viria. E agora nós vemos pela fé Moisés. Eu creio que ninguém no mundo foi mais destacado pela providência no seu nascimento, na sua educação e nas ações de Moisés do que o próprio Moisés. É algo extremamente grandioso. É Deus agindo nos detalhes para sustentar e proteger esse homem. Aqui no texto de Hebreus, o texto passa rapidamente do tempo em que Moisés viveu como filho da filha do faraó. Se você for olhar, isso é Êxodo capítulo 2, para a ocasião em que ele saiu daquela reunião, daquela convivência. Ocasião em que ele saiu para onde estavam os seus irmãos, de sangue, de coração, de vida, de nação. E quando ele percebe qual é a realidade do povo de Deus ali no meio do reino egípcio. O povo de Deus, segundo Êxodo capítulo 2, no verso 11, era um povo que trabalhava um trabalho forçado. Além deles serem escravos, eles eram escravos que faziam serviço sujo, totalmente sem honra, com nenhum privilégio, pelo contrário, era um serviço abusado sobre chicotes. E quando, em Êxodo capítulo 2, verso 12, diz que Moisés viu um egípcio espancando um hebreu, uma pessoa que era da sua estirpe, da sua linhagem, que era povo de Deus, um dos seus irmãos, quando ele vê o egípcio fazendo isso, ele sai para defender o hebreu. E nessa luta, ele lutou com esse que estava espancando um dos seus irmãos na fé. Ele acaba matando esse egípcio. E a partir daí a gente percebe que ele vai efetivamente renunciar à sua condição de membro da casa real. Isso foi um evento triste, ruim, na história, na biografia de Moisés, mas que mostra exatamente onde estava o coração dele. Em defesa de alguém que estava sendo espancado e provavelmente para a morte, ele defende e acaba matando. O texto de Hebreus não comenta mais nada sobre esse evento, sobre esse assassinato, ou sobre a sua moralidade, se era certo ou errado. A única coisa que o autor de Hebreus, nesse texto aqui que nós estamos estudando, ele traz, refletindo sobre a rejeição que Moisés teve na sua vida pelos seus laços junto ao Egito e à monarquia. O texto começa a mostrar que havia uma razão. No verso 24 diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. No verso 25 diz que ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu prefiro ser maltratado com meu povo do que viver dentro do reino. Em Êxodo, nós vamos ver que nessa época, ele já tinha sido levado para morar como filho da filha do faraó. Ele tinha privilégios de um reino. Alguns historiadores judeus dizem que, muito provavelmente, não havia outro herdeiro, a não ser a filha do faraó, e o filho da filha do faraó, que era adotivo. E esse era Moisés. E corria-se um risco muito grande dele vir a se tornar um rei do Egito. Esse era o medo que levou lá atrás o faraó a querer matar todos os filhos dos hebreus. Porque ele tinha medo de que alguém subisse, fosse crescendo, crescendo e crescendo, e viesse a ter um domínio qualquer sobre os egípcios. Só que Deus providenciou
Mas ao mesmo tempo, Deus mostra para nós, através do ato de Moisés, de que é muito mais valioso ser servo de Deus e amar a Deus, e amar tudo aquilo que Deus tem reservado para aquele que é servo dele, do que qualquer riqueza sobre a face da terra. Esse ato de Moisés, de não querer ser chamado e de preferir ser maltratado, sem sombra de dúvida, isso foi um ato de fé. Baseado naquilo que ele aprendeu de que quem era Deus e qual era o significado de Deus na sua vida e na vida de um povo que foi feito povo de Deus e que era suprido por Deus. O tratamento cruel dos israelitas no Egito é retratado lá em Êxodo, e depois eu sugiro que você leia, capítulo 1 e capítulo 2. Moisés começou a compartilhar desse tratamento cruel, ser maltratado, quando o faraó ouviu falar sobre a morte do egípcio. E o texto diz que o faraó tentou e procurou Moisés para matá-lo, forçando-o a fugir para uma região chamada Midian. Ali começou a perseguição sobre Moisés. Ali ele começou a ser maltratado. O texto não diz como isso aconteceu, mas ele, sem sombra de dúvida, era um rapaz conhecido no Egito. Gente, era o filho da filha do faraó. Ele andava em meio à pompa, as pessoas sabiam quem ele era, e ele tinha que fugir daquele lugar, sem ser visto, sem ser encontrado, para que ele não sofresse aquilo que era o desejo do faraó, matá-lo. Mas esse ato dele de fugir, de temer, de angustiar-se pela sua vida, sem sombra de dúvida, foi o início das suas dores, do maltrato. Em Êxodo capítulo 2, no verso 15, eu vou ler para os irmãos. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do faraó e foi morar na terra de Midian. Essa é uma terra que tem muitos eventos acontecendo no povo de Deus, ou no meio do povo de Deus. É um lugar onde Deus fez muitas coisas. A determinação de Moisés é vista nas palavras que ele escolheu. Gente, o livro de Êxodo foi escrito por Moisés. Quando você lê o livro de Êxodo, ele está falando dele mesmo. Ele está relatando uma autobiografia de um evento que aconteceu na sua vida. E quando ele diz que saiu de lá, ele diz que ele escolheu ser maltratado. Não foi o faraó, ele podia arrumar alguma coisa, alguma desculpa, ter escondido o evento que aconteceu, ele podia calar aqueles que quisessem denunciá-lo, ele tinha poder para isso, mas ele preferiu fugir, e ele preferiu ser maltratado. Essa palavra maltratado aqui, é a única vez que ela é encontrada no Novo Testamento, e o que está aqui no livro de Hebreus falando de Moisés, a única vez. E essa palavra literalmente significa ser maltratado através de alguma coisa. Significa ser pressionado, angustiado com coisas más que levam à destruição. A experiência de sofrer com o povo de Deus era conhecida nos primeiros leitores da carta aos Hebreus. Quando nós estávamos lendo aqui, principalmente no capítulo 10 em diante, nós vimos que vários daqueles que foram ditos que pela fé, falou da fé de Abraão, falou da fé de Noé, falou da fé de homens de Deus, e agora chegam em Moisés, e todos aqueles anteriores sofreram por causa da fé que tinham no Senhor. E agora mais uma vez o texto diz que Moisés é um escolhido de Deus, é maltratado porque ele resolveu ser maltratado, porque para ele valia mais estar pronto a servir a Deus do que fazer aquilo que não é bom.
E é exatamente isso que o autor de Hebreus está nos mostrando. É como se o texto estivesse dizendo, olha, cristão, existe um princípio muito importante aqui. É interessante que o texto aqui diz o seguinte, que Moisés escolheu se identificar com o povo de Deus, sendo ele também parte, em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Ter a alegria temporária do pecado. Essa é a expressão que nós encontramos aqui em Hebreus. Ele escolhe não ter a alegria temporária do pecado. Essa expressão, sem sombra de dúvida, está se referindo ao acúmulo de riqueza que havia no reino egípcio, no qual ele vivia abastado, e que ele sabia muito bem que o uso dessa riqueza, da forma com que os egípcios usavam, era algo extremamente pecaminoso. Eram cultos pecaminosos, práticas pecaminosas, eram bebidas pecaminosas, eram convivências pecaminosas, e Moisés diz, eu não quero viver esses princípios. E certamente, ele sabe o que é o princípio de Deus. Ele foi ensinado pelos seus pais o que era a verdade, o que agradava ao Senhor e o que não agradava ao Senhor. Eu poderia até mesmo fazer uma citação de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15, quando o apóstolo Paulo diz que todo ser humano tem gravado no seu coração as normas de Deus, para que essas normas ou nos defenda ou nos acuse. E ele olhava para o pecado e ele sabia que aquilo era pecado, e que aquilo não era correto. E diz o texto, ele resolveu sair daquilo que o levava para o pecado. Foi uma intenção, um ato intencional. E aqui vem um princípio muito importante para nós. A vida como servo de Deus, como um cristão verdadeiro, como aquele que ama ao Senhor e diz, Cristo é o meu Salvador, ele tem que viver para agradar a Deus. E se qualquer coisa que Deus nos ensina está sendo quebrado, ou algum outro ensinamento está sendo lançado, isso precisa ser recusado. Isso que está sendo oferecido para mim, agrada a Deus, honra a Deus, glorifica a Deus, não quero. Ontem eu conversei com uma pessoa e disse, olha, nós estamos indo para essa situação, mas se alguma coisa acontecer que me leve, supostamente me levaria a desagradar a Deus, saiba que eu não vou desonrar a Deus. Ontem eu tive a oportunidade de falar isso, com muito temor no coração. É exatamente isso que Deus requer de nós. Eu não estou dizendo que fiz isso porque sou bonzão. Eu estou dizendo isso porque eu tenho que aprender a ter o princípio de Deus, para que na hora que vem alguma situação, eu saiba com toda a minha força que eu devo dizer, não, até mesmo que isso me custe algum preço. Quando Moisés diz, eu prefiro ser maltratado, é como se ele estivesse trazendo o princípio para si mesmo. Olha, qualquer coisa que for acontecer, que me leve ao pecado, eu digo não. E se eu tiver que ser maltratado para dizer não ao pecado, eu digo. Você crê no Senhor Jesus? Qualquer coisa que faça com que Jesus seja desonrado na sua vida, você tem como servo que se alegra no seu Salvador, dizer não. É essa a ideia. É exatamente isso que a gente está aprendendo aqui nesse texto. Essa expressão, não quero ter o gozo temporário do pecado, é como se ele estivesse dizendo, o pecado traz uma alegria que passa. E a gente sabe muito bem. Nós sabemos exatamente o que significa isso. Gente, quando a gente peca, o pecado tem um gostinho. Mas esse gostinho passa logo. E no lugar daquilo vem uma consciência pesada, um coração pesado, uma ausência de paz,
A ideia da consciência me acusando. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou, quem Deus é, os propósitos dele para a minha vida. E o gozo do pecado, ele é temporário. E depois fica amargo. Essa expressão aqui, ela refere-se àquelas coisas que muitas vezes nós lutamos para tê-las. Aqui é a riqueza. Mas não sei usar isso adequadamente. Tantas coisas. Você quer ter essa mocinha como esposa? Beleza. Por quê? Simplesmente porque ela é bonita? Beleza põe na mesa? Põe. Já ouviram essa expressão? Ela tem que ser bonita para quem? Para você. Eu lembro de uma conversa de um pai chegando para o filho e dizendo: filho, que joia, sua namorada e tal. Só que ela não é bonitinha, né, filho? E o filho abusadamente disse para o seu pai: pai, ela tem que ser bonita para mim. Mas por que mais você quer tê-la? O cristão deve dizer: para que junto com ela eu possa glorificar a Deus. Você quer ter esse carro? Que legal, esse carro tem tecnologia, bonito, reluzente, tem tanta tecnologia. E por que você quer ter esse carro? Porque eu quero usá-lo para a glória de Deus. Porque se for só para a sua glória, não vale. Se você vem em primeiro lugar, não vale. Porque isso tem outros nomes e não alegria. Tem a ver com ostentação, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Tem a ver com egoísmo, tem a ver com você no centro, tem a ver com o desejo de que as pessoas veem, narcisismo e tantas outras coisas. O que Moisés, pela graça de Deus, está fazendo aqui, ele está abrindo mão de tudo o que envolvia a realeza e seus benefícios, se esses benefícios levam ele a pecar. Por duas coisas. Primeiro, pelo privilégio de maus tratos com o povo de Deus. Eu desejo receber os maus tratos junto com meus irmãos. Essa foi a primeira motivação. Gente, espera aí, eu escolho os maus tratos? É exatamente isso que é dito aqui no texto. Segundo, eu quero compartilhar da desgraça de Cristo. Como assim? Como é esse negócio? Tem um autor cristão, da Igreja Batista Antiga, chamado Charles Spurgeon. Um dos maiores pregadores que a história já viu. E ele diz assim, como se ele falasse diretamente para Moisés. E ele está falando: ô Moisés, se você tem de se ajuntar a Israel, não há recompensa agora para você. Você nada tem a ganhar ao fazer isso, mas tudo a perder, Moisés. Você tem de fazer isso por puro princípio, por amor a Deus, por uma total convicção da verdade, pois as tribos não possuem honras ou riquezas para conceder, as linhagens, os lugares, o grupo que você está se alinhando. Você receberá aflição, e isso é tudo. Você será chamado de tolo, e as pessoas vão achar que elas têm razão de te maltratar, porque você é bobo. Você abriu mão do que é melhor para ir para o pior. É isso que você quer, Moisés? O que Moisés disse? Sim. A genuína fé, ela tem um efeito santificador. Ela tem um efeito de nos purificar. Ela tem um efeito de levar-nos a sermos a semelhança de Cristo. É interessante porque Moisés aqui no texto, e o autor de Hebreus fala isso, verso 26 diz, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo
Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplam a recompensa. Irmãos, quando Deus nos dá a vida para sermos semelhantes a Ele. E Ele vai produzindo isso na nossa vida dia após dia. Na medida em que Ele vai nos purificando, na medida do entendimento da Sua palavra, na medida em que eu vou entendendo aquilo, que o Espírito me habilita a vencer lutas que eu tenho na vida. Quais são os pecados na sua vida, querida? Que te levam a alguma alegria, que estão impedindo você de ter uma vida santa na presença de Deus. Todos nós temos isso. Todos nós. São aqueles pecados que nós corriqueiramente temos que chegar diante de Deus. Senhor, me perdoa de novo. Por que você caiu? Porque você foi atrás daquela alegria, daquele prazer, daquele pecado, e que agora de novo está te separando do Senhor. Mas quando Deus nos salva, é para que isso possa ir acabando, e eu possa ter a vitória por causa do poder e a graça de Deus. Quando o texto fala da desgraça, aqui no verso de número 26, ele está falando de algo que tem a ver com aquilo que de ruim Cristo sofreu. E ele diz, é como se ele estivesse se ligando a Cristo, com a desgraça que Cristo sofreu lá na frente, para a nossa vida. Ele estava vivendo o que era certo, ele estava buscando o que era santo. Irmãos, o pecado, ele ocorre onde a comunhão com o povo de Deus é recusada, ou interrompida por causa da tentação de buscar lugar ou prazer no mundo incrédulo. Cristão, quando ele se afasta de Cristo e do povo de Deus, para que possa ter força, ajuda, alegria, sustento, para que Deus o use, para que outras pessoas sejam usados na sua vida. E isso, quando nós começamos a abrir mão disso para buscar algum outro prazer, onde Deus não está, isso não é bom. Isso não causa santidade. Do mesmo jeito que aconteceu com Abraão, Moisés rejeitou o conforto e a segurança terrenos, a fim de servir a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e esperar pacientemente pelo cumprimento das promessas do Senhor. O texto diz que ele fez tudo isso porque havia um motivo, e o texto diz qual é o motivo, muito, muito claramente para nós. O texto diz que ele sabia de uma recompensa. E a recompensa que Deus tinha para ele era muito melhor do que tudo aquilo que estava sendo dado a ele naquele momento. Qual é a recompensa que Deus tem para a sua vida? A recompensa que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que qualquer alegria que você pode ter aqui no mundo. Qualquer coisa. Existem religiões que ensinam as pessoas que a maior alegria é ter um céu, onde vai ter muita bebida, muito isso, muito prazer carnal, o homem vai ter muitas mulheres, é um padrão humano, pecaminoso, injusto, com a santidade que Deus quer de nós. Então isso não é o que Deus está propondo. A recompensa que Deus está nos dando, prometendo, é santidade. É onde Deus vai ser a alegria plena. A comunhão com Ele vai nos preencher de tudo aquilo que nós precisamos. A herança que Deus tem reservado para nós nos céus é uma herança que não pode ser corrompida, não pode ser perdida, não vai perder a eficácia. E nós vamos viver isso e alegrar nisso eternamente. O texto está dizendo que Moisés, ele abria mão destas coisas
para sofrer, porque ele sabia que ele tinha um Deus que ele deveria glorificar, e aquelas coisas não glorificavam a Deus, e ele sabia quem era Deus, e como Deus cuidaria dele hoje e eternamente. Irmãos, é assim. Nós vivemos como cristãos só para a eternidade? Não, nós vivemos como cristãos para hoje, para desfrutarmos de Deus e a sua comunhão agora, em todos os momentos. E se eu tiver que sofrer, não tem problema, eu sei que Deus vai estar comigo. É Ele quem vai me dar condições de passar por tudo que eu tenho que fazer, por tudo que devo sofrer, mas sabendo que vitória verdadeira, as situações que vivo hoje, e aquilo que eu aguardo eternamente, são coisas maiores e perfeitas. E eu fico pensando, essa propaganda aqui, de vida com Deus, é uma propaganda não muito boa para o cristão, para chamar alguém para ser cristão. Não, peraí, eu para ser cristão tenho que abrir mão de tudo e pensar só em Deus e não ter alegria nenhuma? Não, não é isso. O que Deus nos traz é a consciência de que viver nele, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, na sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Viver na intimidade de um Deus que traz a alegria que eu preciso e a esperança que é necessária e que é boa. Isso é maravilhoso demais para o cristão. Moisés apresenta uma imagem muito autêntica do que é ser servo de Deus. Para ser um cristão, eu e você precisamos desistir do mundo para abraçar o peso da cruz. O Senhor Jesus diz que aquele que não abre mão de algumas coisas e não toma a sua própria cruz, não vai ser digno de ir atrás dele. A escolha de Moisés é a escolha que todos que desejam seguir a Jesus têm de fazer. Os prazeres e tesouros do Egito, é isso que você quer? Ou a aflição com o povo de Deus e comunhão na cruz de Cristo? Desfrutar das desgraças com Cristo. A nossa presente perda, quando deixamos o mundo de lado, não fica sem recompensa. Ela ganha paz espiritual, ela ganha riquezas hoje e eternamente. E é isso que está sendo dito aí no verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. A escolha de Moisés custou honra entre os homens. Entre os egípcios, ele era honrado como filho da filha do faraó. Ele abre mão de tudo isso, para que ele possa ter honra, a honra de Deus. É preferível receber a honra que Deus tem para me dar, através da fé, uma vida de santidade, do que qualquer outra honra que o mundo me dá. Ele considerou a desgraça por causa de Cristo como de maior valor do que os tesouros do Egito. É provável que o autor de Hebreus, nesse texto que nós lemos, descreva a experiência de Moisés dessa forma, retrospectivamente, por causa de sua semelhança aos sofrimentos, ao opróbrio sofrido por Jesus e aqueles que o seguem. Moisés olhou para a recompensa final e não para aquilo que ele vivia naquele momento. O que é fé? Fé, querido, é a capacidade de você olhar para frente, depois de ter olhado para o presente, mas analisar o presente à luz dos valores eternos da eternidade. Eu preciso disso. Ter fé é a capacidade de olhar para o presente, mas contemplando e tendo certeza que isso tem
tudo a ver com o que Deus tem reservado para mim, para a eternidade. Porque se eu vivo hoje como um descrente, um infiel, um indigno, que a minha vida é pecar e me agradar com o pecado, eu não posso ter a luz e a alegria e a bênção da herança que Deus tem reservado para aqueles que creem nele e vivem em santidade. Quando Moisés deixa para trás as riquezas, o conforto, o poder e todas as vantagens do Egito, não foi só isso que ele estava assumindo. A decisão dele foi: eu deixo isso para trás, eu deixo para trás as riquezas, eu deixo para trás o conforto, eu deixo para trás o poder, eu deixo para trás todas as vantagens do Egito, faço tudo isso. E quando eu faço isso, eu estou escolhendo também outra coisa. Eu escolho Cristo, eu escolho o amor dele demonstrado na cruz em meu lugar, eu escolho a palavra de Deus nas suas perfeições, eu escolho ser servo de Deus, e eu escolho ser conduzido por esse Senhor que me sustenta a cada momento. E se alguma coisa a mais eu devo deixar de lado, farei para a glória de Deus. É como se alguém dissesse: eu prefiro os insultos, eu prefiro a depreciação, para que eu possa experimentar os sofrimentos que Cristo, como Filho de Deus, foi julgado, como o povo de Deus também foi. Stuart Olliott, um senhorzinho que, bem idoso, que tem um livro de exposição em Hebreus, ele diz que o Deus invisível era mais real diante dos olhos de Moisés do que o ditador de uma superpotência terrena. Deus é maior do que o faraó. E o texto diz que ele não demonstrou medo quando teve de confrontar esse ditador com a exigência de que os hebreus, o povo de Deus, fossem libertados da escravidão. Moisés, ele vai reencontrar o faraó. Só que agora, quando ele reencontra o faraó junto com seu irmão, junto com aqueles que deveriam ouvir algo muito importante. E ele vai dizer: Deus mandou te dizer o seguinte: deixa o meu povo ir. O faraó deixou? Não. Primeira praga sobre os egípcios. E Deus manda ele de novo. Vai lá e fala para o faraó: deixa o meu povo ir embora. Ele obedeceu? Não. Segunda praga sobre os egípcios. Foram 10. A mais terrível foram aqueles primogênitos das famílias, todos morrendo, inclusive o primogênito do faraó. E ele deixa o povo ir embora. Certamente, muito indignado, querendo era matar todos aqueles egípcios, aqueles judeus, aquele povo hebreu. Mas ele viu que Deus estava protegendo o povo de Deus. E quando o povo de Deus que chegou ali com fome, à beira da morte, pobre, maltrapilhos, agora saem. Enquanto eles saem, diz a Escritura que aquele povo egípcio jogava as riquezas sobre eles e as suas carroças. E eles saem com as riquezas de lá, com muita riqueza de lá. Só que quando vão embora, o faraó é convencido: nós devemos acabar com esse povo, vamos atrás deles. E Moisés, orientado por Deus, como aquele que não teve medo do faraó daquela vez, continua a não ter medo agora. E Deus o usa para abrir um mar inteiro. Que o povo de Deus, por crer em Deus e corajosamente, entrou naquele mar no meio de paredes de água. Eu não sei como é isso, deveria ter sido algo muito fantástico. Eles tiveram que ter coragem para fazer aquilo. Você faria? Você entraria no meio do mar e entraria com aquelas águas todas ali detidas por Deus? Você vendo os peixes,
Você vendo as coisas difíceis da lei, e você passando a seco, diz a Escritura. O povo de Faraó, eles eram corajosos, eles tinham pipas, eles tinham aquelas carroças grandiosas de guerra, aquelas coisas que demonstravam poder e força. Eles também tiveram coragem, eles passaram, a gente passa também. Qual foi a diferença daqueles soldados egípcios para o povo de Deus? Todos foram corajosos. Só que os únicos que entendiam que aquilo era o poder de Deus, e os únicos que acreditavam no amor e na graça de Deus, era o povo de Deus. Eles foram libertos. Os outros tiveram um mar derramando sobre suas vidas. Acreditar, pensar, esse Deus que está mandando essas pragas, que coisa terrível. Ele é verdadeiro. Mas não entregar a sua vida e depender corajosamente de um Deus verdadeiro é loucura. Ter coragem em si mesmo e viver a vida segundo a sua mente, o seu coração inclinado para o pecado, não vai te levar para o céu. Você precisa ter fé verdadeira. E fé verdadeira depende de um Senhor que age na vida daquele que crê. Para lhe dar convicção de vida eterna e vontade de viver para a glória do Senhor em santidade. É exatamente isso que esse texto está querendo nos ensinar. E é isso que nós precisamos aprender. Quais são as riquezas que você tem corrido atrás? O que tem prejudicado você de viver para a glória de Deus? Minha sugestão, deixe isso de lado. E pergunta para Deus: Senhor, abre os meus olhos para eu ver o que o Senhor tem reservado para mim. Para que eu possa ter alegria e perseverança em santidade na minha vida cristã. Porque se não for assim, as águas do mar vão te afogar. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus de graça e de bondade, obrigado porque a sua fé capacitou o povo de Deus a ver aquilo que o Senhor tinha reservado para eles lá na frente, a ponto deles entregarem as suas vidas e crer que o Senhor sustentaria-os. Ó Deus, esteja de maneira maravilhosa cuidando de cada um de nós. Que a lealdade ao Senhor, que o amor do seu povo, Pai, possam estar intimamente ligados à tua graça presente. E que o Senhor, ó Pai, arranque do nosso coração aquilo que nos afasta do Senhor. Ó Deus, se há no nosso meio pessoas que nunca olharam para o Senhor e viram que eram pecadores e confessaram ao Senhor a sua necessidade, que hoje seja o tempo de entregar a sua vida a Ti, para viver na Tua presença como Teu servo. E a nós que já entregamos, ó Pai, que possamos juntos com eles, ó Deus, pedir que o Senhor esteja nos tirando do pecado, daquelas coisas que nos afastam da santidade que o Senhor deseja que haja nas nossas vidas. Cuida de nós, ó Pai. Ó Deus, abençoa o Teu povo, fortalece a nossa fé. Nós Te pedimos isso, nós Te imploramos essas coisas em nome de Jesus. E nós imploramos também, ó Deus, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu santo nome.
Na graça do Senhor, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.